Olá, professor, tudo bem? Espero que sim. O meu nome é Jaqueline, eu sou da turma de fisioterapia, então eu vou apresentar para você agora a anamnese do meu paciente, o diagnóstico e os protocolos que eu preparei para esse paciente. Em relação à anamnese, então, o paciente LFC, do sexo masculino, ele nasceu em 1998, no mês de maio, e agora ele tem 22 anos. A profissão dele é coordenador de TI. Ele atua nessa profissão de análise de sistemas e suporte técnico há mais de 6 anos, mais ou menos, né, uns 6 anos. E sobre essa profissão dele, isso também acaba afetando um pouco a relação, os sentimentos que ele tem de ansiedade e estresse por conta da sobrecarga do trabalho. A religião, ele é católico, porém ele não é praticante, ele não frequenta, né, não realiza rezas e tudo mais. Sobre a gestação, ele diz que foi um parto normal e não teve nenhuma complicação, tanto na gestação quanto no parto. Ele não fuma, nunca fumou. Os medicamentos, ele não toma nenhum regularmente, porém ele toma às vezes, é muito raro, quando ele sente alguma dor muito forte, aí então ele toma um remédio. Histórico de cirurgias. Ele nunca realizou nenhum tipo de cirurgia. E sobre doenças familiares, a mãe dele possui problemas de circulação, varizes, e ela sofre bastante por conta dessas alterações. Então, agora o histórico pessoal dele em ordem cronológica. Então, ele possui o daltonismo, né? Ele confunde algumas cores. Real, ele já foi diagnosticado também, já foi no médico para diagnosticar essa doença que ele tem. A queixa principal dele é a dor nos joelhos, então é a dor nos joelhos, em ambos os joelhos, porém o que dói mais é ao lado direito. Essa dor acompanha ele desde criança, mais ou menos quando ele começou a crescer bem, uns 12 anos mais ou menos. E essa dor, ela piora após os exercícios e agachamentos, por exemplo. Também nos alongamentos ele sente bastante dor, fora do normal, assim, do que um alongamento normal. Essa dor não melhora com repouso, então, quando ele está parado, então vai diminuir a dor, mas ainda sempre persiste, sabe? E piora quando ele faz essas atividades. Dói mais no frio também, e essa dor não irradia, ela permanece só ali na região dos joelhos, mais na parte medial. Outro acontecimento foi o falecimento do pai aos 13 anos. Isso gerou um sentimento de medo nele, também o motivou para correr atrás das coisas dele. Porém, como o pai dele era ainda jovem, não era tão velho, por conta de uma doença, né, que ele faleceu, isso causou um trauma nele também. Ele também teve, aos 15 anos mais ou menos, um estirão de crescimento que causou muitas estrias nele, porque quando ele era criança, ele era bem magro. Conforme ele foi crescendo na adolescência, ele ganhou mais peso e ele foi adquirindo muitas estrias pelo corpo, nos braços, nas costas, em praticamente todas as regiões que esticou a pele. Mais ou menos aos 18 anos, ele começou a ter otite nos ouvidos, né, inflamação nos ouvidos. Então, quando ele entra na água, seja no mar, na piscina, quando ele afunda a cabeça na água, ele sente, após um tempo que ele sai, ele sente muitas dores nos ouvidos, muito fortes. Isso acontece também quando ele fica exposto ao vento. Pode ser até de um ventilador. Se ele ficar muito tempo na frente do ventilador, isso gera muitas dores nos ouvidos dele. Quando ele não entra em contato com a água ou vento, as dores não aparecem. É só quando ele entra em contato com vento ou água.
Ele também é uma pessoa que possui ansiedade, ele é muito ansioso, então, quando ele tem essas crises de ansiedade, ele come muito doce e também faz compras compulsivas, sabe? Compras que não eram necessárias, gasta muito dinheiro. Além disso, a ansiedade às vezes causa insônia nele, ele não consegue dormir à noite quando ele está muito ansioso, ele fica várias horas acordado com excesso de pensamentos. Essa ansiedade acomete ele quando ele está muito sobrecarregado, seja no trabalho ou com a faculdade, principalmente. Mas geralmente ele é o dia todo ansioso, fica preocupado demais. Há mais ou menos 8 meses, ele teve dificuldade com relações sexuais e isso acabou gerando uma crise de depressão nele. Ele ficou bastante apático nesse tempo. Ele até frequentou psicólogo, porém ele não continuou. Ele foi umas 2 sessões e não continuou. Porém, agora ele relata que está melhor em relação à depressão e a dificuldade para relações também. Continuando a anamnese, ele pesa 85 quilos, mais ou menos, da última vez que ele se pesou. A altura 1,85 m, então é uma pessoa bem alta. Sobre a prática de atividade física, ele já praticou a musculação e parou várias vezes. Ele começou e parou. Hoje em dia, ele anda de bicicleta, às vezes, nos finais de semana, e quando ele anda, essa dor ela piora, a dor nos joelhos. Sempre piora quando ele faz as atividades. Sobre a infância, ele comenta que foi normal. O que marcou bastante, então, foi o estirão de crescimento, né, que causou muitas estrias pelo corpo. E também, em relação aos traumas, o falecimento do pai, né, que também aconteceu na infância. Isso gerou nele o sentimento de medo. Outro medo, então, que ele tem é medo de cobras. Então, não é um medo bobo assim, ele realmente se sente mal quando ele vê uma cobra, até em zoológicos e tudo mais. A preferência por cores. Ele prefere mais cores escuras, então azul escuro e preto. Tanto as roupas, quando ele vai escolher, ele sempre tem preferência por essas cores. O perfil dele é extrovertido, agitado, porém sem paciência, estressado e ele se irrita facilmente. Sobre o sono, ele dorme muito bem, só que ele tem um sono leve, ele acorda muito fácil. Quando ele tem tempo livre para descansar, geralmente ele dorme bastante. Ele não fica, se ele tiver um tempo livre, ele vai preferir dormir. E às vezes ele tem insônia à noite, né? Quando ele tem uma crise de ansiedade, ele fica com insônia e realmente ele não consegue dormir. Porém, quando ele não tá com esses problemas, ele dorme bem e em excesso. Em relação à alimentação, ele come muitas besteiras, coisas gordurosas, refrigerantes e bebe pouca água. Sobre a alimentação também, ele come muito rápido. Esse é um perfil dele também. Come rápido, compulsivamente. Então, por exemplo, se ele ganhou uma caixa de bombom, ele come a caixa inteira. Isso é todas as vezes. Com chocolate, que ele gosta, né, doce. Ele come tudo de uma vez, muito rápido, um atrás do outro. E tanto comida, refeição normal, ele também come rápido. Sobre os sabores, ele tem desejo por doce, salgado e azedo ele gosta, amargo ele não gosta e picante ele gosta. O som dele, pela minha observação, me pareceu ser normal. A feição dele, quando não tem nenhuma expressão, aparenta ser uma expressão de bravo. Cor da pele, branco. A língua, coloração rosa e aspecto normal. Ele prefere o calor do que o frio. Ele possui um limiar baixo de dor. Então, em relação às agulhas, ele não gosta muito da aplicação de agulhas.
porém eu não consegui fazer a aplicação. Eu já fiz aplicação nele de auriculoterapia com sementes, mas agulha ele fala que não prefere, mas quando eu for treinar mais com agulhas, eu vou tentar aplicar nele. Fezes e urina aspecto normal, sem alterações. Audição e tinidos. Ele comentou que possui um zumbido no ouvido, né, que aparece às vezes, principalmente nos episódios de otite. E ele prefere som altos do que som baixos. Os odores do hálito, das secreções e das excreções ele comenta que é normal. Agora, de acordo com essa anamnese, eu realizei o diagnóstico desse paciente e o senhor também me ajudou, né, a realizar, e o diagnóstico que eu cheguei foi que ele tem uma alteração, principalmente, né, inicial, no elemento água, porque a água, né, o elemento que está relacionado com o rim, também está relacionado com o joelho, né? Os problemas no joelho está relacionado com o elemento água e também os ouvidos, que ele tem otite e tudo mais. Então, tudo isso está relacionado com o elemento água. Além disso, no elemento água, fala-se também que está relacionado com o medo, né? E a morte. Então, inicialmente, os problemas dele se iniciam no elemento água. Então, deficiência do yang do rim, né, que está relacionado com a água, que afeta, então, o elemento madeira. E, por afetar a madeira, fica propensa à elevação do yang do fígado, que pode causar ansiedade nele. Além disso, em relação ao elemento madeira, está relacionado com os tendões, né, sobre as dores no joelho dele, e também a raiva e frustração, que também está relacionado com o fígado, né, no elemento madeira. Então, além da ansiedade, também tem esses aspectos que podem estar afetados. Além disso, a gente viu que o elemento madeira pode supercontrolar, por essas alterações, pode então supercontrolar o elemento terra. E o elemento terra está relacionado, então, com o excesso de pensamentos, a umidade e o desejo por doce, né? Por estar relacionado com o doce. Então, de acordo com esse diagnóstico, a proposta de tratamento desse paciente seria, então, tonificar o elemento água, que está relacionado com o órgão rim, e sedar e harmonizar o elemento madeira. Então, esse seria o diagnóstico. Agora, eu vou passar, então, os protocolos de atendimento de acupuntura desse paciente. Em relação aos pontos-fontes, eu escolhi 4 pontos. O R3, que é o ponto-fonte para tonificar o elemento água, que está relacionado com o rim. O B64, que é o ponto-fonte para expelir o fator patogênico do elemento água, né, que está relacionado com a bexiga. O F3, que é o ponto-fonte para harmonizar o elemento madeira, né, relacionado com o fígado. E o VB40 é o ponto-fonte para harmonizar o elemento madeira também, relacionado com o paracoplado e vesícula biliar. Então, eu usei os pontos dos órgãos e os pontos dos pares acoplados. E nesse protocolo, os pontos vão ser usados em harmonização e bilateral. Então, esse foi o protocolo para os pontos-fontes. Para os pontos mestres, eu escolhi também 4 pontos. O F13, que é o mestre dos órgãos, para afetar o órgão do rim. O VC17, para melhorar a ansiedade, agulha em tonificação, né, de baixo para cima, nessa região dos mamilos, né, para melhorar então a ansiedade dele. O VB34, que é o mestre dos tendões,
para melhorar a flexibilidade e a força junto com o alongamento. Então, esse ponto foi pensado mais para a região do joelho dele. E pode ser usado nessa parte também a auriculoterapia, os pontos do rim, o fígado e o Shenmen, para auxiliar nesse tratamento. E por último, o B11, mestre dos ossos, para o processo de degeneração meniscal, né, artrose, que ele, de acordo com o diagnóstico médico dele dos joelhos, ele também tem um pouco de degeneração nos meniscos. E esse ponto usado em sedação. Então, esses são os pontos mestres que eu utilizei. Continuando, agora os pontos energéticos, que também, além de serem usados sozinhos, podem ser usados junto com os outros protocolos. O VC4 para tonificar o Yang, o Qi, o sangue e o rim. O F2 para acalmar o Yang, ou o fogo do fígado, né, que ele possui, e o vento interior também. O F13 para harmonizar o fígado, tonificar e o yin do fígado também. O F14 para harmonizar o fígado também. O PC9 para eliminar o vento exterior, filtrar o calor, diminuir a ansiedade e a insônia também dele. Às vezes, quando ele tem ansiedade, ele tem um pouco de palpitação também. Então, esse ponto ajudaria. O TA17 para sedar o fogo do fígado e da vesícula biliar, eliminar o vento e beneficiar os ouvidos, por conta da otite. O R1 para tonificar o yin, acalmar o yang e o fogo do fígado e também acalmar o shen, por ele ser um pouco estressado, né? O R6 para tonificar o yin do rim e do organismo e eliminar o calor. E o R7 para tonificar o yang do rim e o qi e eliminar a umidade também. Então, esses são os pontos energéticos. Agora, os pontos Qi e vasos maravilhosos. Eu escolhi um vaso maravilhoso que pode ser usado para esse paciente, que é o VB35, que é o vaso Yang de conexão. Então, esse ponto seria usado em caso de uma dor aguda no joelho, quando ele tivesse uma dor muito forte, poderia ser aplicado esse ponto VB35, que é o vaso maravilhoso. E os pontos Qi, eu escolhi o E34 para dor no joelho direito, na região medial, que é o que mais dói. Nesse ponto seria em sedação e homolateral, do lado da dor, né? E o ponto R5 para deficiência do yang e do rim. Esse ponto seria usado bilateralmente e em sedação. Então, esses seriam os pontos Qi. Os pontos Shu dorsais, eu escolhi 4 pontos também. Então, o D23, que é o ponto Shu do rim, para deficiência do yang e do rim. O B18 é o ponto Shu do fígado, para sedar o elemento madeira, que é o que a gente tinha colocado, né, na proposta de tratamento. B19, o ponto Shu da vesícula biliar, que é o paracoplado do fígado. E o B28, ponto Shu da bexiga, que é o paracoplado do rim. Então, eu coloquei os pontos dos órgãos afetados e os pares acoplados desses órgãos também. Então, seriam esses 4 pontos. Nos pontos Lu, eu usei a técnica em grupo, tá bom? A dor desse paciente, que é na região medial do joelho direito, ele tem a dor nos 2 lados, porém o direito dói mais. Então, eu escolhi a técnica em grupo, e essa dor passa pelo meridiano do baço pâncreas, que é naquela região do joelho. Então, a primeira etapa dessa técnica seria estimular o yin da perna, então estimulando o ponto BP6 do lado direito em sedação, e estimular o ponto BP6 do lado esquerdo em tonificação. Então, do lado direito em sedação e do lado esquerdo em tonificação, porque a dor dele é do lado direito. E a segunda etapa é a utilização do yang da perna
por estar relacionado com o meridiano da bexiga. Então, também eu iria realizar isso na segunda etapa, estimulando o ponto VB39 bilateralmente e em tonificação. O tempo de aplicação é 20 minutos, assim como quase todas as técnicas. Então, essa seria a técnica que eu usaria dos pontos LU para esse paciente. Os pontos extras agora, tempo de aplicação também de 20 minutos. Eu escolhi 4 pontos que eu acho que seriam bons para ajudar esse paciente. O primeiro ponto, o Xi Shen Kong, que são os 4 deuses, para acalmar a mente, diminuir a ansiedade dele e a irritabilidade. O Tai Yang, para acalmar o yang do fígado dele. O He Jing, para melhorar a dor na articulação do joelho. E o Shi Yan, para beneficiar os joelhos. Então, esses seriam os pontos extras que eu usaria. Sobre os pontos Ashi, pelo que entendi, eu tenho que usar um ponto, né, na região onde ele está sentindo dor. Então, eu colocaria faria a palpação do joelho dele, e onde eu perceber que ele teria mais dor, eu aplicaria um ponto e deixaria por 20 minutos, que seria então um ponto Ashi. E por último, o protocolo livre, né? Então, eu escolhi esses pontos. Eu não sei se poderia misturar tudo, então eu escolhi esses que eu achei que seria melhor. O R3, então, um ponto fonte para tonificar o elemento água, né, que está relacionado com o órgão rim. O F3, que é um ponto fonte para harmonizar o elemento madeira, que está relacionado com o fígado. Então, esses 2 pontos, né, para atuar ali mais nos órgãos. O TA17, que é um ponto energético para sedar o fogo do fígado e da vesícula biliar, eliminar o vento e beneficiar os ouvidos. O VB34, que é um ponto mestre, né, dos tendões, para melhorar a flexibilidade, a força, junto com o alongamento, pensando nos joelhos, né, esse ponto. O Xi Shen Kong, que é um ponto extra dos 4 deuses para a ansiedade nele, né, acalmar a mente, deixar ele mais calmo, menos irritado. E o ponto extra também, He Jing, para melhorar a dor na articulação do joelho. Então, eu não sei se está certo, mas eu escolhi esses pontos, então, para o protocolo livre de atendimento. Então, foram esses os protocolos. Eu queria agradecer o senhor pelos ensinamentos, pelo esforço, né, em dar as aulas online. Todas as aulas foram muito boas, eu gostei bastante, aprendi bastante, porém ainda tenho muito que aprender, né, e estudar sobre a medicina tradicional chinesa, mas você deu um norte, assim, pra gente. Eu comecei a gostar muito dessa área e espero utilizar mais pra frente, quando eu me formar, né, os pontos de acupuntura e também de auriculoterapia. E eu gostei bastante dessa área. Então, eu queria agradecer o senhor. E é isso. Obrigada e tchau. Vou tentar finalizar aqui.